Senhor. Ora, eu quero trazer para os irmãos a mensagem que nos fala a respeito de um grande general. Já preguei muitas vezes essa palavra para a igreja, mas essa mensagem nos fala a respeito de um homem chamado Naamã, que os irmãos conhecem muito bem a história. Naamã, queridos irmãos, era um homem respeitado. Naamã era um homem conhecido até mesmo pelo rei. Naamã era um grande general e cuidava de um exército muito respeitado na época. Naamã, meus irmãos, chegou a dar o livramento para a Síria dos exércitos contrários, e Naamã ganhou um grande respeito do rei. A Bíblia diz, irmãos queridos, que este homem era um homem valente, era um homem que não tinha medo dos perigos, era um homem, queridos irmãos, que enfrentava os inimigos, tinha táticas de guerra, era um homem que provavelmente tinha uma grande coleção de talismãs, de medalhões, das guerras que ele fez. Era um homem, queridos irmãos, de uma extrema importância para o rei da Síria. Mas a Bíblia diz, irmãos queridos, que tinha um porém na vida deste homem. Havia algo, queridos irmãos, que impedia este homem de ser feliz. Porque esse homem podia ter tudo, podia ter dinheiro, podia ter soldados, irmãos, ao seu serviço. Esse homem podia ter, queridos irmãos, o apreço do rei, podia ser um homem que tivesse uma família abençoada, uma esposa boa. Mas havia um porém na vida desse homem. Nas guerras que este homem fez, queridos irmãos, sobre a vida dele veio uma grande maldição. Sobre a vida deste homem veio a pior das maldições. Porque a lepra, queridos irmãos, é uma doença que não tem cura. A lepra, irmãos, é como a AIDS dos tempos de hoje, uma doença que não tem cura, é uma doença que a medicina não pode tratar. E o porém da vida deste homem é que este homem tinha uma lepra sobre o seu corpo. Meus amados irmãos, muitas das vezes nas nossas vidas, nós também temos tudo, temos uma casa para morar, nós temos um bom carro para passear com a família, para pescar, para ir para lá, para ir para cá. Muitas das vezes, irmão, nós temos um bom emprego, mas na nossa vida existe um porém. Quantas pessoas que eu conheço, irmãos, que tem apartamento, que tem triplex, tem quadriplex, tem um carro do ano, mas essa pessoa não é feliz, por quê? Porque ela tem um porém na vida dela. Essa pessoa é deprimida, essa pessoa é angustiada, essa pessoa não tem motivação para viver, porque tem um porém. Mas eu quero dizer para a igreja, talvez eu prego aqui para alguém que está enfrentando uma situação parecida com essa. Você tem tudo, mas ao mesmo tempo parece que você não tem nada. Mas eu quero dizer que no lugar deste porém vai entrar a presença do Espírito Santo, e você vai poder cantar o hino da vitória. E quem quer esta palavra, levante as mãos e vai glória a Deus. Nós vamos arrancar este porém e vai tirar a vida. Nós vamos arrancar este porém e vai te levantar aqui nesta noite. Nós vamos tirar este porém e vai mostrar para o diabo que ele ainda está contigo, e que pode levantar as mãos e dar glória a Deus bem forte. Levante as mãos e dá glória a Deus. Receba a palavra de Deus, meus irmãos. Aleluia, Senhor. Não adianta ter tudo, irmãos, mas ter, irmãos, um porém na vida. Naamã tinha tudo, meus irmãos, mas ele tinha um porém. E, meus amados irmãos, lugar de pessoa leprosa não é no meio da sociedade. Você pode perceber quando uma pessoa entra em depressão, irmãos queridos, ela entra no isolamento total. Ela não tem vontade de falar com as pessoas. Essa pessoa só quer ficar trancada dentro do quarto. Essa pessoa, não, o livro que ela pega, se ela pega um livro numa biblioteca para ler, ela pega um livro, irmãos, de pessoa depressiva, um livro, irmãos, que só tem coisa negativa. Se ela vai, irmãos, lá numa locadora, por exemplo, uma pessoa do mundo vai numa locadora lá para alugar um filme, por exemplo, ele vai pegar filme de terror, filme, irmão, que não presta, porque ele está deprimido, e o diabo, ele quer alimentar essa depressão, ele quer colocar essa pessoa cada vez mais profundo. Por exemplo, uma pessoa que tem uma maldição no casamento, cada dia que vai passando o diabo, ele vai alimentando as discussões, ele vai alimentando a discórdia dentro da casa, ele vai alimentando o ódio, ele vai alimentando a desesperança, até que o casamento seja destruído. O diabo, irmãos, ele quer alimentar esse porém. Satanás alimentava esse porém na vida de Naamã, porque Naamã, queridos irmãos, quando
Naamã foi levado, irmãos queridos, com toda certeza, eu já digo, para dentro, irmãos, de um leprosário, porque Naamã não podia ter contato com a esposa, Naamã não podia ter contato com os filhos, Naamã não podia ter contato com seus soldados, porque a lepra, irmãos, é contagiosa, é igual a depressão. Experimenta andar com depressivo para você ver, você vai ficar depressivo também, porque contagia. Experimenta andar com uma pessoa derrotada, uma pessoa que tudo que fala é negativo, você vai ficar uma pessoa negativa também. Mas quando você anda com o homem de Deus, com a mulher de Deus, irmãos queridos, que por mais que o mundo esteja desabando, mas no coração dele ele diz assim: não, eu vou vencer essa luta, eu vou passar por cima desse problema. Você vai ver que você vai ser uma pessoa para frente, uma pessoa que tem uma diferença. Irmãos queridos, essa igreja aqui, ó, ela tem que ser a diferença, tem que ser uma igreja de pessoas felizes, irmãos, de pessoas alegres, de cabeça levantada. E Naamã estava lá derrotado dentro daquele leprosário ali, talvez. E a Bíblia diz, irmãos, que dentro da casa dele ele havia trazido uma menina para ser escrava dentro da sua casa. E aquela menina, irmãos, não era nada mais, nada menos do que uma carta de Deus para Naamã. A Bíblia diz, irmãos, que um dia a sua senhora, a esposa de Naamã, chamou aquela menina e começou a reclamar para ela. Talvez, irmãos, ela começou a contar a história de Naamã. Olha, meu marido foi um grande soldado, de soldado ele passou a ser um cabo, de cabo ele passou a ser um tenente, de tenente ele passou a ser um capitão, de um capitão ele passou a ser um general. Meu marido é respeitado pelas guerras que ele fez. Olha na parede quantas medalhas ele tem, mas o meu marido está leproso há tanto tempo, eu não posso tocar no meu marido. Há quanto tempo ele não pode tocar em mim por causa desta doença? Meu marido está separado, nós estamos casados no civil, mas de corpo nós estamos separados por causa desta situação. Já procuramos a medicina, já procuramos os melhores doutores, procuramos a medicina de ponta, a medicina com raio laser, mas nada resolve a situação de Naamã. A menina escutou tudo e de repente, usada pelo Espírito Santo, ela abriu a sua boca e disse: quem dera que o meu Senhor conhecesse o profeta Eliseu que está lá em Israel, ele o restauraria da sua lepra. Irmãos, eu quero dizer para a igreja que aqui não é o profeta Eliseu, aqui também não é o pastor Marco, mas é a própria presença do Deus de Israel que está aqui, é a presença de Jesus Cristo que está aqui, e essa presença entrar na sua vida. Essa noite te prepara. Quando você entrou nessa igreja, você estava mergulhando no Jordão da cura, no Jordão da vitória, e quem pode dar glória a Deus, quem pode sentir a presença deste Deus agora, levanta as mãos, levanta as mãos, dando glória a Deus, igreja, porque quando a igreja glorifica, o inferno se acalma, as portas de bronze caem por terra, as cadeiras caem por terra, e Deus glorifica, porque o Deus de Israel está aqui nesse lugar. E me manda dizer para a igreja, diga para a igreja que nesta noite a lepra vai ter que sair. Levanta as mãos, igreja, e dê glória a Deus. Irmãos, aquela garota era uma carta de Deus, irmãos. Era um instrumento, irmão, porque aquela mulher, irmãos, ela não precisava acreditar naquilo, mas ela já tinha procurado tudo, irmão. Quem sabe ela já tinha ido até na macumba já, mas nada podia resolver. Mas quando aquela menina falou, com aquela convicção, de uma forma diferente, aquela mulher imediatamente pegou ali a sua caneta e com seu punho escreveu uma carta para o seu marido. Aquela carta não chega lá dentro do leprosário. Quem era Naamã? Naamã era um general. Naamã, queridos irmãos, provavelmente
Mas, irmãos, quando aquela carta entrou dentro daquele leprosário, Naamã leu aquela carta, irmãos, e o coração dele se encheu de esperança. Sabe por que aquela carta, irmãos queridos, era a voz do Espírito Santo falando com Naamã? Irmãos, eu quero que você entenda que o que eu estou pregando aqui é a voz do Espírito Santo que está falando contigo. Sinta a presença dele, fecha os teus olhos e deixa esta voz falar contigo, porque esta voz ela pode mudar a sua vida, esta voz pode te trazer uma nova esperança, esta voz pode mudar o teu cativeiro ainda nesta noite. Se você crê, e quem crê, levanta as mãos e dê glória a Deus. Naamã leu aquela carta, general de guerra, homem importante, cheio de medalha. Mas quando ele leu aquela carta, irmãos queridos, o coração dele se encheu de alegria, porque ele sentiu algo diferente. Você já viu quando você chega na igreja, né, irmão? A gente chega na igreja arrebentado, irmão. Chega do mundo trocado, chega do mundo no mendigo, chega do mundo, muitas das vezes, irmãos, com depressão, chega do mundo com um casamento destruído. Mas quando você entra na igreja, você ouve a palavra, você sente uma diferença, irmãos. E foi isso que aconteceu com Naamã. Ele leu aquela carta, ele sentiu uma diferença. Pegou sua caneta, irmãos, com seu próprio punho, escreveu uma carta para o rei. Imagina agora, irmãos, o rei da Síria. O que o rei da Síria tinha a ver com crente, irmão? O rei da Síria, irmãos, pelo contrário, ele tinha um baita de um Deus, um ídolo enorme na porta do seu palácio. Aquele era o Deus que ele adorava, aquele era o Deus que ele clamava as suas petições, irmão. Mas quando aquela carta caiu nas mãos do rei da Síria, o rei da Síria leu aquela carta, e o rei da Síria imediatamente mandou chamar Naamã e disse: olha, tudo que você precisar eu vou te dar. Leva contigo vestidos de linho fino, leva contigo ouro e prata, para dar para esse profeta lá. A Bíblia diz, queridos irmãos, que o rei supriu todas as necessidades de Naamã e mandou uma carta para Israel. Só que quando a carta chegou a Israel, o único homem que deveria entender Deus, que era o rei de Israel na época, leu aquela carta e disse: certamente a Síria está intentando algo contra mim, e rasgou a sua veste. Aí o profeta Eliseu disse: não, manda ele vir até mim, para que ele saiba que ainda existe profeta em Israel. Então, quando você sair aí fora, você vai dizer para as pessoas: vai lá naquela igreja, porque ainda tem profeta em Israel. Ainda tem mulheres que oram e as coisas acontecem. Ainda tem homem que ora e os mortos se levantam. Aleluias. A Bíblia diz, irmãos, que Naamã partiu para Israel. Porque, meus amados irmãos, eu vou dizer um negócio para os irmãos. Tem gente que quer receber a bênção de Deus, mas ele não quer vir nem até a igreja. Agora imagine, irmão, Naamã sai da Síria até Israel. Não imagino quantos quilômetros dá da Síria até Israel, mas eu imagino que menos, irmãos, de uns 300 quilômetros não vai dar. E ele foi, irmãos, naquela época não tinha avião, não tinha navio, só tinha cavalo e camelo. E ele pegou, irmãos, a estrada e andou todos aqueles quilômetros para chegar até onde estava Eliseu. Irmãos, muitas das vezes nós não recebemos a vitória porque nós temos preguiça de ir até na igreja. Não, muito longe, meu Deus, dá 1 quilômetro da minha casa, eu vou chegar com as pernas doendo, trabalhei o dia inteiro. Irmãos, nós temos que se esforçar e buscar a presença de Deus 7 vezes. Isso aí nos propõe uma campanha para nós, né? 7 vezes, olha, 7 vezes mergulhar no Jordão. 7 leprosos foram curados. Sabe, irmãos, é um número que já fala das coisas de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que quando o profeta disse para mergulhar, não enlouqueceu. Eu não vou mergulhar no Jordão, não. O Jordão não era um rio, um esgoto, nem nada. A Bíblia diz que eles consideravam o Jordão um rio de águas impuras. Impuro não significa sujo. Eles diziam que eram águas impuras porque o rio Jordão era um lugar onde se travava batalha. E quando, irmãos, os soldados morriam na batalha, eles jogavam dentro do rio Jordão. Então, irmãos, para a Síria, que era um país cheio de superstições, eles achavam que a alma daqueles homens
Não, olha, poxa vida, né? Naamã, um homem respeitado, e tipo, deixou me mandar engravidar desse rei. Mas um daqueles soldados disse: pai,